Graça e paz, amados. Eu quero louvar a Deus por sua vida, quero declarar a paz sobre a sua vida. E essa manhã, essa tarde, essa noite, mas especificamente essa manhã, nós estamos gravando aqui um vídeo para trazer a você conhecimento sobre um novo ciclo que se inicia no próximo 25 de fevereiro aqui de 2020, que é o nosso Rosh Hashanah, que é a abertura do mês de Adar. E nós estamos adorando a Deus, louvando a Deus, porque o Senhor tem trago bênçãos às nossas vidas, através da realização, da observação desses ciclos e estações, onde o Rosh Hashanah, para conhecimento, é considerado o início do mês, a chamada cabeça do mês, é um feriado menor, algo que deve ser especificamente observado, onde nós cremos que deve se trazer bênçãos específicas, a fim de selar esse período e assim trazer as bênçãos específicas até de tudo que nos cerca, tanto dos significados proféticos, a quais circundam esse período, tanto com os significados divinos e todas as bênçãos espirituais da terra. E nós queremos trazer isso. E agora, no dia 25 de fevereiro, inicia-se, às 18 horas, se inicia o mês de Adar, no primeiro dia de lua nova, e nós vamos falar um pouco sobre esse mês, falar um pouco sobre as bênçãos desse mês, também sobre os problemas que são advindos desse mês, porque é o mês, todo ciclo tem tanto suas bênçãos quanto seus desafios. E nós, como igreja, nós estamos em combate e nós precisamos entender esses desafios para que nós possamos vencê-los em o nome do Senhor. E esse período começa então no primeiro dia de lua nova, e nós vamos fazer a leitura de um texto aqui específico, tá certo? Que ocorreu nesse período em Esther, capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 todo e vamos para trazer entendimento e luz ao que o Senhor quer nos dar como certeza e cognição para nós entendermos não somente as bênçãos, mas também o que nós iremos enfrentar durante esse tempo, a qual se chama hoje, como igreja, como servos do Senhor. Então, Esther capítulo 3 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs ao seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se a palavra de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pôr nos seus propósitos o pôr a mão só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado que era de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se levantou isso é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que este é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei dos reis. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata.
para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se a cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizesse parecer a todos os judeus, fizesse perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Veja bem, esse dia 25 de fevereiro, inicia-se o 12º mês do calendário judaico, que é o mês de Adar. O mês de Adar, amados, o 12º não é à toa, é um mês que estabelece governo, é um mês que estabelece livramento, que estabelece graça, em que os judeus eles estão estabelecidos, e nós, assim como somos participantes dessas bênçãos, também somos estabelecidos em Deus. Nós apresentamos, e nós nesse tempo, nós desfrutamos de diversas bênçãos, as quais são peculiares desse tempo. Veja bem, mês de Adar, ele é um dos meses representativos do inverno, é o último mês da temporada de inverno. Lembra que nós estamos falando do hemisfério norte, e porque o nosso relógio é Israel. Aqui no Brasil nós estamos no verão, porém em Israel nós estamos no inverno. Então nós sempre vamos falar de acordo com o relógio de Deus, que é Israel. Então Adar é o último mês de inverno. Então no dia 25 agora de fevereiro até o dia 20 de março, nós estamos no verão. Nós estamos no verão aqui no Brasil, no último mês de verão e o último mês de inverno. Então sempre quando nós falarmos, nós temos que nos referir a o que Deus nos fala quanto ao seu relógio, que é Israel, ou seja, a estação de inverno. Então nós estamos referindo ao último dia, à última temporada de inverno. E esse último mês, ele é representado pela tribo de Naftali. Essa tribo, uma das 3 tribos que se estabeleciam no lado norte do tabernáculo, junto com a tribo de Dan e junto com a tribo de Asser. E a tribo de Naftali, ela estava junto ali com aquelas outras 2 tribos, representando também a unção estabelecida pelo ser, o ser espiritual da águia, ou seja, recebendo a unção da águia. Quando nós falamos isso, nós falamos dessa representação do tabernáculo, e para a gente entender isso, quando o tabernáculo era estabelecido, a cada lado do tabernáculo era acampado 3 tribos, e no lado norte, então, era feito o acampamento, era disposto o acampamento da tribo de Dan, de Asser e de Naftali, que representa então a estação de inverno, e recebe a unção desse quarto ser vivente, que é a águia. Tudo isso traz uma representatividade então para a figura de Cristo, para que nós possamos desfrutar dessa unção nesse tempo.
Lembrando que nós temos que entender que os tempos e as estações são importantes para que nós desfrutemos da frutificidade, que é algo natural de cada crente, que é natural de cada igreja, que é natural de cada região, porque assim como nós podemos desfrutar e pensar e entender que cada árvore ela dá fruto no seu tempo certo. E hoje nós estamos num tempo de busca, que é o tempo de inverno, um tempo de buscar a presença de Deus, de buscar recurso para que daqui a pouco, na primavera, nós cheguemos ao tempo em que nós comecemos a florescer. E para isso nós estamos, apesar da árvore parecer morta, ela vai começar a buscar recurso, ela está se colocando na posição de se gabaritar em recursos, para daqui a pouco ela ter força para gerar folhas e gerar flores, para que depois no verão ela gere os seus frutos. Então nós recebemos nesse período da unção da tribo de Naftali, tá certo? Nós desfrutamos da bênção que vem sobre a tribo de Naftali, e também nós desfrutamos de todas as bênçãos que vêm sobre o mês de Adar. E nós precisamos entender então quais são essas bênçãos, precisamos entender qual o significado disso. Adar, o nome Adar significa glorioso, majestoso, nobre, ser grande, largo. Ele vem de um termo cognado chamado Adir, que significa forte e força. Então, o mês de Adar é um mês de força, é um mês que é chamado, é um mês de alegria. O mês de Adar, se diz que o mês de Adar se aumenta a alegria. É um mês que a alegria ela se exalta. Por que essa relação da força com a alegria? Porque a própria alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor ama quem se alegra com Ele. A alegria é a fonte de vida. Nós nos movemos por alegria, nós geramos em meio da alegria, nós rompemos em meio da alegria. E tudo que Satanás quer é tirar essa alegria, onde ele nos coloca em regiões de cativeiro. Mas então, quais são quando você fala de Adar, dois eventos importantes aconteceram no mês de Adar, quando se fala da história de Israel, que foram momentos marcantes para a história de Israel. Primeiro, no 7º dia de Adar, foi o nascimento de Moisés, e Moisés, que é o pai da lei, que é o pai da estrutura que nos trouxe a base também, por que não dizer, do nosso evangelho, porque o nosso evangelho a base é hebraica, a base não é greco-romana, e é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui como igreja. E o segundo evento é o evento do Purim, que é o evento que nós começamos a ler aqui no livro de Esther, onde se levanta a festa do Purim, que é uma festa de celebração pelo livramento que Deus deu a Israel das mãos de Amã, da destruição completa de todo o povo de Israel, Então a festa de Purim é uma festa de celebração, uma festa de bênção, uma festa de alegria. Então, nesse mês, irmãos, é um mês de desafios, tá certo? E é um mês de extrema oposição. Esse mês também é um mês que se diz que se você tem alguma coisa difícil, se você tem alguma coisa diversa, alguma coisa complexa para resolver, esse é um mês para se resolver. Esse é um mês que Deus se coloca diante da igreja, se coloca diante dos seus servos, para que nós possamos avançar para resolver esses problemas. Então, mas é um mês de extrema oposição. Veja bem, quando nós olhamos as características desse mês, nós temos que estudar bem o livro de Esther. Nós estudamos a história do livro de Esther e como vamos entender que o livro de Esther, ele começa essa história de oposição com decreto de morte,
contra o povo de Israel. E Adar, ele foi o mês marcado para que esse decreto de morte seja estabelecido. Veja bem, então, normalmente, o mês de Adar é um mês no qual os inimigos das nossas almas, eles estão com o foco estabelecido, entendendo que será o fim, será o tempo, será o término da nossa batalha. Então, os decretos de morte do inimigo poderão ser ativados nesse mês de Adar, certo? Porque qual a intenção de Satanás? É saquear e matar. Eles queriam, como aconteceu, nós lemos aqui em Esther capítulo 3, a intenção não era só matar, mas também saquear todos os bens. Então essa época pode ser uma época de extensas perdas se nós não nos posicionarmos espiritualmente, e também de morte, não somente morte física quanto morte espiritual. Então fiquemos atentos para nós, porque é um tempo de peleja, um tempo de oposição, é um tempo de guerra intensa. Então, nesse tempo, queridos, nós precisamos despertar a liderança. Veja bem, quando Mardoqueu se viu nesse momento de desespero, de morte, ele procura a sua sobrinha Esther para despertá-la, e ela reverte esse pedido para que toda a nação jejue e busque ao Senhor em intensa oração e jejum. Para quê? Para que houvesse a liberdade total. Então não existe, amado, não é um tempo de paz especificamente. Não é um tempo, mas é um tempo de oposição e guerra, um tempo que a igreja ela tem que estar buscando, elas têm que estar alinhando, que os pastores têm que estar alinhando com seus líderes, eles têm que estar despertando a sua liderança, que eles têm que estar pegando a sua liderança pelas mãos e falando, olha, é tempo de oposição, não é tempo de descansarmos, de distrairmos com as coisas desse mundo, com fofocas, problemas banais dentro da igreja, problemas de entendimento, problemas que estão aí, às vezes, tirando o nosso foco com relação às coisas espirituais, tirando os nossos focos das coisas espirituais, nos colocando nos nossos focos nos problemas mínimos de relacionamento. Às vezes é nesse tempo que vão se levantar contendas dentro da igreja, tudo tem que ser aplacado com sabedoria, para que nada se levante, porque é o tempo que Satanás vai tentar nos saquear, tirando as nossas bênçãos espirituais, tudo que nós buscamos em Deus no mês anterior, tudo que nós, e nos meses anteriores, Satanás vai tentar nos saquear e nos matar espiritualmente. Então, é um mês que nós devemos levantar estratégias espirituais para saquear o inferno. Nós precisamos ter sabedoria sobrenatural. Não é algo que vai brotar somente de nós. Quando Esther ela se vê frente ao desafio de se apresentar ao rei, ela levantou logo uma estratégia espiritual para que se levantasse diante ali de toda a nação judaica, que estava principalmente na capital Suzã, uma necessidade de uma estratégia espiritual que movesse o céu diante daquela causa. Não são as ações humanas, a força humana, a inteligência humana que vai contar nesse período. Nós não em nada adianta em nós nos posicionarmos com estratégias humanas, querido. Veja bem, nesse momento nós temos que entender que os inimigos estarão cegos para as nossas estratégias também. Porque enquanto o inimigo está empolgado, porque é o momento que ele sabe dessa agitação espiritual, é um momento que as armas espirituais do inimigo estão sendo levantadas. Então existe uma grande agitação espiritual dos tronos para que se levante contra a igreja, contra as vidas das pessoas, contra as famílias. Então existe uma grande distração também, porque acha-se que já estão vencendo. É o que aconteceu com Amã.
aconteceu com os projetos de Amã, ele já achava-se vitorioso. Então ele desconhecia e ficou cego às ações e às estratégias que Deus deu a Ester. E as estratégias não foram só estratégias de jejum e oração, mas também de sabedoria, em que ela vai convidar Amã e o rei para jantares, e assim a partir daí se levantar uma estratégia que destronasse as artimanhas de Satanás contra o povo judeu. Assim, nós temos que levantar estratégias divinas para que as artimanhas, para que os decretos contra a igreja, contra as nossas vidas sejam rasgados, sejam substituídos por decretos de vida, porque todos os decretos que foram levantados contra as nossas vidas nesse tempo, eles têm que ser substituídos pelo nome e para a honra e glória de Yeshua, nosso Messias. Então, tudo que foi marcado, tudo que foi travado, tudo que foi colocado em balanças, isso tem que ser retirado, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser lançado por terra, e decretos de vida e decretos de vitória serão colocados no lugar, em nome do Senhor. Então, nesse momento, amados, é que nós tomamos autoridade sobre os nossos inimigos, porque cabe à igreja, sobre sua boca, está o poder de julgar tronos e juízo sobre a terra. Nós temos essa autoridade. O Salmo 149 nos fala sobre isso claramente. Nós temos essa autoridade de prender reis, ou seja, nós movimentamos os tronos, nós aprisionamos, nós fazemos juízo sobre a terra. É nesse mês que esse juízo se manifesta, está na sua boca, está na autoridade que sai da sua boca. Por isso, o propósito de oração, nós não podemos dispersar dos propósitos de oração, e principalmente de leitura da palavra. A palavra não pode se apartar da nossa boca, a oração não pode se apartar do nosso cotidiano. Nós devemos renunciar a uma vida medíocre de oração, a uma vida medíocre em que nós, de alimentos espirituais, de inanição espiritual, nós temos que renunciar a tudo isso para nós caminharmos de unção em unção até onde o Senhor quer nos levar. Então esse mês é um mês em que a autoridade do inimigo ela deve ser tomada das mãos dele, e essa autoridade deve ser assumida pela igreja. Outro problema é que todos os decretos de morte têm que ser quebrados. Nós vamos quebrar todos os decretos de morte através da palavra, através da autoridade do poder do nome do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Nós vamos quebrar todos os decretos de morte. Todos os decretos de morte vão ser substituídos por decretos de vida, onde que nós teremos autoridade e legalidade não somente para vencê-los, mas combater contra eles. Foi isso que se levantou a favor do povo de Israel. Eles não tiveram somente oportunidade de estar ali, somente ter um processo de que os levasse novamente à vida, mas eles puderam ter legalidade para combater. E é isso que Deus nos dá, autoridade para combater e ser combativos por tudo que Ele quer nos trazer como vida. Então, nesse tempo, todos os decretos de morte sobre as nossas vidas vão ser cancelados em nome do Senhor. Nós queremos, em nome do Senhor, declarar que todas as palavras de morte, pedimos e clamamos ao Senhor, que venha trazer anjos ministradores, que venham recolher todas as palavras, todos os decretos de morte, até o eco delas na eternidade, onde estiverem, e venha levar para esquecimento, e que essas palavras venham ser substituídas por decretos de vida e vida em abundância na presença do Senhor. E assim, toda identidade espiritual vai ser traga à luz. Você deve se lembrar que Ester, embora ela foi conhecida ali apenas como esposa do rei, como uma das a escolhida entre muitas, ela tinha sua identidade ali oculta diante de todas as outras, era apenas mais uma entre a multidão. Mas a identidade de Ester ainda não tinha sido revelada. Foi em Adar que a identidade verdadeira, espiritual de Ester como judia, como serva do Senhor, veio a ser declarada. Então é nesse tempo que a sua identidade espiritual vai ser declarada.
É nesse tempo que você vai se tornar conhecido, não somente aqui na terra, mas também vai se tornar conhecido entre anjos e os demônios, porque todos vão olhar para você e entender que sobre você estão as marcas de Cristo. Nós temos que entender que nós temos que ser conhecidos, amados, conhecidos em todos os reinos, porque nós somos filhos de um rei todo-poderoso, e como ele nós trazemos a identidade, nós trazemos a marca dele, nós somos comissionados por ele, chamados por ele. Esse tempo, amados, esse mês é um mês de águas, é o mês que está sobre o trono o signo que rege é o signo de peixes, é um mês que está sobre o trono de Netuno, sobre o trono de Netuno, planeta Netuno, sobre o trono de Leviatã. É um mês de águas, é um mês que muitas vezes, querido, nós vamos ver muitas anomalias quanto a isso, muitas mortes com relação a isso. Isso aí é muito comum. Mas, e outra coisa, apesar de ser também um mês de alegria, essa alegria pode ser desvirtuada, essa alegria vai ser contaminada. Por isso, como nação brasileira, não é à toa que nesse mês se levanta o carnaval dentro do Brasil, onde toda a alegria brasileira, em termos assim, da maioria da população, é voltada para o carnaval. Ou seja, toda alegria, tudo que se chama alegria, se diz que vai ser colocado em cima de uma festa chamada Festa da Carne. Então isso deve ser redimido no Senhor. Porque o mês de Adar, a alegria do Senhor, o que o Senhor planta como alegria no mês de Adar, pela substituição da condenação em prol da vitória em Deus, o que o Senhor planta passa a ser contaminado, passa a ser vilipendiado, passa a ser posto em ignorância e às vezes até com um certo desprezo e contaminação verdadeira, porque a própria fé às vezes é vilipendiada nesses eventos, tá certo? Com relação ao desrespeito que... Então o que acontece no mês de Adar? O mês de Adar, amados, é o mês que o Senhor nos faz crescer em honra. O Senhor vai nos alargar em riquezas. Nós vemos na palavra do Senhor que quando o povo de Israel não teve oportunidade somente de se defender, mas também se apropriou da riqueza dos seus inimigos. Veja bem, queridos, além de sair dessa batalha mais ricos, mais honrados, saíram mais prósperos. Então, o mês de Adar é um mês de fortalecimento das nossas riquezas e também de fortalecimento do Senhor nas nossas batalhas, porque o Senhor nos dará força nas nossas espadas para nós destronarmos a todas as forças do inimigo que venham contra nós. Ou seja, todos que se levantarem com espadas contra nós irão por terra. E nós sairemos honrados e mais fortalecidos após essas batalhas de Adar. E nós teremos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Por isso, quando nós falamos, no 14º dia, o dia de Purim, no 13º dia, nós temos o dia de jejum de Esther. São dias de glória, são dias de bênção, são dias de comemoração, são dias de contrição, mas são dias que verdadeiramente comemoram algo especial, um dia que a espada do Senhor está a favor do seu povo. Nós temos que entender isso. É um dia que o povo é tirado do cativeiro e colocado em honra. Nós temos que entender, irmãos, que os cativeiros antigos, porque nós passamos a ter não somente o direito, mas também ter no nosso coração a autoridade para nos defender e sair desse cativeiro. Então nós temos que levantar as nossas espadas e pelejar.
Esse mês, querido, como 1 Crônicas 27:15 nos fala, é o mês do turno de Elda, das filhos de Elda. Esses filhos de Elda, o significado desses termos é terreno, ou seja, é um mês que as alegrias terrenas também serão exaltadas, não somente as celestiais. Ou seja, o Senhor nos suprirá de bênçãos físicas e espirituais. Então nós estamos selados para que o Senhor possa nos cercar de todos os lados, tanto físico ou espiritualmente, de bênçãos sobrenaturais. Então é um mês de fluidez. Apesar da grande oposição, se nós resistirmos, com certeza o Senhor nos honrará. O mês também, queridos, que o Senhor vai levantar um juízo contra tudo que se chama do Egito. É um mês de juízo contra o crocodilo, contra o Leviatã, tá certo? É um mês de águas. É um mês que Deus levanta juízo contra o Leviatã, Netuno, vem aí o signo de peixes, tá certo? Quando fala de Leviatã, você fala do orgulho. Tudo que é levantado em orgulho é decaído. Então a igreja ela se levanta quando tudo que se orgulha contra ela. É um mês que nós poderemos festejar, querido, a destruição e a vitória sobre os nossos inimigos sem medo. Ou seja, nós estamos livres, podemos gozar dessa liberdade completa e restrita. É um mês também que nós celebramos, querido, o livramento e a vitória sobre os nossos inimigos nesse Purim. Purim vem de pur ou pru, que se chama crescer, que traz como base a palavra de crescer e multiplicar, ou seja, quando nós celebramos, nós crescemos e multiplicamos. Então é um mês também de uma preparação para multiplicação e para crescimento. É um mês de grandes batalhas, mas também de grandes vitórias. É um mês de uma multiplicação de recursos e sustento, em que a ansiedade, queridos, ela vai se tornar controlada. Se nós tivermos tivermos preocupação, ansiedade quanto ao nosso sustento, este é o mês em qual nós vamos nos posicionar diante de Deus, para que essa ansiedade seja colocada toda sobre o Senhor. O Senhor vai trazer aí vai vir tal sustento, vai vir tal abastança, que a glória do Senhor vai se manifestar nas mínimas coisas, as quais não será apenas um mês de maná, mas vai ser um mês de provisão completa. Veja bem, um mês de sustento completo, porque o maná é a sua provisão para o dia, mas nós podemos viver somente de maná, nós temos que viver de uma provisão completa, um sustento completo, não um alimento para o dia, mas algo que o Senhor tem nos prometido a abastança, e Ele vai promover isso na igreja, uma abastança que excede todo entendimento, e é em Adar que começa isso, esse 12º mês, em que Deus ele vai estabelecer, através dessa unção de governo, essa provisão que vai exceder o entendimento, a qual nós muitas vezes não temos do que Ele quer. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. E nesse tempo é um mês de ativação dos evangelistas e do evangelismo. Ou seja, é um mês de nós começarmos a ativar mesmo, para que na primavera, no próximo mês, nós possamos levantar trabalhar no ganho de almas. Então é esse mês que nós devemos buscar a ativação de nossos evangelistas. E hoje é tempo de nós ressuscitarmos, levarmos o nosso evangelho, não somente em graça, mas em poder para as ruas, milagres e maravilhas, e a dar um mês para isso. Nós levantarmos as nossas forças, levantarmos as nossas espadas, e o Senhor levantar e entregar às nossas mãos todos os nossos inimigos, e os evangelistas saírem pelas ruas derrotando e saqueando o inferno para a honra e glória do Senhor. Então, amados, é um tempo que o trabalho das nossas mãos vai ser reconhecido. É um tempo que
aquele que trabalha vai ter sua verdadeira identidade reconhecida. A identidade de verdadeiro filho de Deus. Ou seja, é um tempo de um resgate da identidade adâmica, em que nós vamos para as ruas, nós vamos para dentro das nossas igrejas, nós vamos para dentro das nossas casas, e vamos ser reconhecidos como os verdadeiros filhos de Deus. E assim o Senhor vai nos levantar e vai nos fazer, queridos, muito maiores que nós já somos, porque nós somos muito maiores por dentro do que nós somos por fora. Então, Adar é um mês de crescimento, é um mês que nós vamos pelejar, nós vamos vencer com autoridade no nome do Senhor. E nesse Rosh Kodesh, nós vamos fazer então, querido, toda a substituição, toda a quebra desses tronos que antes da cruz nos influenciavam, e vamos estar nos elevando então, querido, a posição de verdadeiros filhos de Deus. Então eu quero te convidar no próximo dia 25, tá certo? Às 19 horas, nas nossas igrejas, em Vila Velha, na Vila Velha e em Vitória, no Ministério Kairos, tá certo? Vila Velha também às 19h30, em Vitória às 19h30, não 19 horas, perdão. Nós vamos estar tendo a nossa cerimônia do Rosh Kodesh. Quero te convidar também a trazer sua oferta de cereal. O que é a oferta de cereal, pastor? É uma guloseima, um petisco, um prato que você vai trazer, no qual nós estaremos ofertando esse prato ao Senhor, e logo após a nossa cerimônia nós estaremos também compartilhando com toda a igreja esse prato numa mesa de comunhão. Essa é a nossa oferta de cereais. Então nós vamos estar todos juntos apresentando ao Senhor, depois compartilhando da mesa. E nesse dia então 25, terça-feira, nós vamos estar todos nas nossas igrejas, tá certo? Em Vila Velha, na Rua Monteiro Lobato, número 45, bairro Soteco. Em Vitória, na Avenida Manuel Marcos, 810, em Taboazeiro. Nós vamos estar nessas duas igrejas, nessa passagem, nessa virada de ciclo. É isso que eu quero estar te convidando para nós estarmos juntos. Eu quero orar com você então, tá certo? A nossa oração, para que nós possamos estar nos abençoando e nos enchendo de graça, para que a graça do Senhor estabeleça não somente sobre a nossa vida, mas sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém? Então vamos orar todos juntos. Senhor, em nome do Teu Filho amado, eu cancelo toda a influência do signo de Peixes, do planeta Netuno e de Leviatã sobre a minha vida. Fecho a entrada do inferno sobre a terra quando fui fecundado, gerado no ventre da minha mãe, em meu nascimento no período de 25/2 a 20/3. Rejeito toda a influência de Leviatã, Afrodite, Netuno, Vênus, Cupido e Atlas e sua contaminação em trazer oposição a Deus. A sereia, rejeita as sereias e seus encantamentos, Nereidas e sua sedução, encantamento e todo o seu governo sobre a terra. Renuncio à ação de Leviatã na minha família e no Brasil, que traz desestabilidade nas famílias, fazendo com que homens e mulheres adulterem ou fiquem frígidos e impotentes, estabelecendo leis contra a família, liberando casamento homossexual, lesbianismo e legitimizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, desmoralizando a imagem dos ministros e ministérios. Senhor, em nome do Senhor, nos colocamos contra as doenças das mulheres, físicas e emocionais. Não deixamos e não permitimos que sejam infelizes em suas vidas conjugais, familiares e ministeriais, e sentindo-se impotentes e insatisfeitos. Em nome de Yeshua, nós ativamos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, e sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, as bênçãos da tribo de Naftali. Em Cristo, nós trazemos a unção e a perseverança sobre as nossas vidas. Não desistiremos da nossa herança nem da nossa família.
Deus tem um destino sobre nós. O Senhor garante a nossa vitória. Nós recebemos a unção da corça que corre livremente, e em nossa boca o Senhor coloca palavras de sabedoria que edificarão, consolarão e encorajarão, de acordo com Gênesis capítulo 49, versículo 21. Eu recebo o favor do Senhor e sou saciado de todos os bens naturais e espirituais. O Senhor me dá o rugido do leão para proclamar a liberdade dos cativos. E também me dá a unção da águia para levar a bênção do Evangelho sobre as nações. Ativo os segredos dos esconderijos do Altíssimo. O Senhor me leva às salas dos seus segredos. Em nome de Yeshua, eu tomo posse do elemento vitória, o poder da alegria e da humildade sobre a minha vida. Eu quero ser semelhante ao Rei Yeshua, o Rei humilde, e isso abençoa e influencia toda a minha família, meu ministério, meus bens e negócios, em nome de Yeshua, nosso Messias.